Oi, pessoal. Vamos então ao 15º capítulo do livro Amigos para Servir. Vamos para a linha de frente. Naqueles tempos, nos achávamos invadidos por uma avalanche de doutrinas heterodoxas e filosóficas que se enfrentavam diante de nós e percebemos ser necessário fortalecer nossa fé em meio aos ataques vindos de falsos sistemas de conhecimento. Alguns de nossos companheiros de estudos eram materialistas, outros eram sansimonianos, outros fourieristas, outros deístas. Aqui nós temos duas notas do tradutor. Sobre sansimonianos, seguidores das ideias de Claude-Henri Rouvois, conde de Saint-Simon, 1760-1825, um dos precursores do socialismo. Com foco na discussão das questões trabalhistas, defendia que a industrialização e a ciência levariam a uma sociedade livre de poderes temporais e espirituais, estruturada a partir do princípio da igualdade entre todos. E sobre os fourieristas, adeptos das ideias de François-Marie Charles Fourier, 1772-1837, outro precursor do socialismo. Era um crítico ferrenho do processo de industrialização, da civilização urbana, do capitalismo, do liberalismo e da família baseada no matrimônio e na monogamia. Do ponto de vista econômico, sugeriu a criação de falancérios, ou seja, comunidades autogeridas pelos trabalhadores, baseadas no espírito produtivo das cooperativas e que, vivendo a igualdade entre todos, mantinha as paixões egoístas controladas. Quando nós, os católicos, tratamos de chamar a atenção destes irmãos extraviados para as maravilhas do cristianismo, eles nos disseram: sim, vós tendes direito de falar do passado. Nos dias passados, efetivamente, o cristianismo fez maravilhas, mas hoje está morto. E vós, que vos orgulhais de ser católicos, que fazeis? Que obras podeis mostrar para provar vossa fé e que nos façam sentir respeito e reconhecimento pelo cristianismo? E eles tinham razão, a reprovação era bem merecida. Então foi quando falamos uns para os outros: vamos para a linha de frente. Que nossos atos estejam em consonância com nossa fé. Mas o que devemos fazer? Que poderíamos fazer para demonstrar que somos verdadeiros católicos a fim de agradar a Deus? Socorrer nosso próximo, como fez Jesus Cristo, e colocar nossa fé sob a proteção da caridade. Esse é um trecho de Frederico Ozanam à Conferência de Florença, em 1853. Comentário. Ozanam, poucos meses antes de sua morte, e já gravemente enfermo, dirigiu umas palavras a um grupo considerável de jovens toscanos da Sociedade de São Vicente de Paulo, recordando-lhes a origem da sociedade em Paris. A situação entre os jovens franceses era complicada, a recusa da fé e da igreja era uma constante e uma variedade de filosofias mais ou menos novas tinha popularidade entre os estudantes universitários e a sociedade em geral. Duas ideias aparecem claramente no texto como fatos fundacionais da sociedade. Primeiro, o desejo e a necessidade de fortalecer nossa fé, crescer na fé. Segundo, fazer, para ser verdadeiramente católicos, aquilo que é mais agradável a Deus, crescer na caridade. É importante notar que Frederico Ozanam não separa os dois aspectos do ser um homem de fé. Os dois seguem indissoluvelmente unidos. Que nossos atos sejam de acordo com nossa fé. Porque somos fiéis, devemos atuar de uma determinada maneira. Como? Frederico Ozanam responde também a isto: socorramos a nosso próximo como fez Jesus Cristo e coloquemos nossa fé sob a proteção da caridade. Na data de fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo, a situação política e social estava tumultuada. A república e a monarquia estavam se alternando como sistemas políticos desde o final do século XVIII. A igreja era acusada de ser mais partidária do modelo monárquico e não apoiar a república. Isso também dava a entender que a igreja estava mais próxima das classes altas que das populares. Paralelamente, o Estado, desde Napoleão,
pressionava ferozmente a igreja, acusando-a de ser controlada pelo romano pontífice e, por isso, ser antipatriota. O clero se dividia entre os partidários de Roma, chamados reacionários, e os que passavam a depender do Estado francês, os constitucionais. Os jovens acusavam a igreja de ter feito grandes obras no passado, mas nada significativo na sociedade e no tempo de então. Frederico Ozanam foi muito provocado por essa acusação. A reprovação era bem merecida. Ele era consciente de que a igreja vivia, de modo geral, afastada dos problemas sociais e dos pobres. E decidiu, com um pequeno grupo de amigos, fazer algo a respeito. Graças ao apoio de Manuel Bailly, no dia 23 de abril de 1833, também dia do 20º aniversário de Ozanam, aconteceu a primeira reunião da Conferência da Caridade. A partir deste momento, com a ajuda da irmã Rosalie Rendu, uma filha da Caridade de São Vicente de Paulo, eles começaram a visitar as famílias pobres, aliviá-las e consolá-las em sua pobreza. Sugestões para a reflexão pessoal e a partilha em grupo. Primeiro, como vivemos pessoal e comunitariamente a dupla e, ao mesmo tempo, indissolúvel realidade do crescer na fé e crescer na caridade? 2. Como estamos animando os jovens de nosso convívio para viverem a experiência da fé a partir da caridade, em comunidade, na Sociedade de São Vicente de Paulo ou em outro ramo da família vicentina? Terceiro, em que sentido podemos dizer que a situação da igreja em nossos dias é comparável com a dos tempos de Ozanam? Como é nossa realidade mais próxima, nossa família, bairro, amigos, em relação à fé? Terminamos então mais um capítulo. Estamos passando também, momentos difíceis, talvez não tão graves quanto no momento que Ozanam passava, mas temos que refletir bem essas questões para que a gente possa atuar, agir verdadeiramente como foi o modelo que Frederico Ozanam nos ensinou. Não ficarmos apáticos diante das situações, mas a gente se unir e reagir frente às dificuldades que a gente enfrenta. Ótima semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.